Olá, o meu nome é Silvério Regalado, tenho 43 anos, sou casado, tenho 2 filhos e neste momento desempenho as funções de Presidente da Câmara de Vagos. E nesta entrevista irá ficar-me a conhecer um pouco melhor. Olá Silvério, muito obrigada por aceitar este convite. Muito obrigado pelo convite, é sempre um gosto, depois de nos termos visto e ter sido entrevistado por si no Canadá, é um gosto. É que realmente o mundo é muito pequenino, Muito não é? pequenino. Para quem não sabe, eu já entrevistei o Sr. Presidente noutra ocasião, quando ele foi a Toronto. Pois é, porque eu estava lá associada à FPTV, estava lá a fazer a função de apresentadora, também diretora, e tive o prazer de o entrevistar. Assim, foi Presidente da Câmara da Albergaria, O Vice-Presidente, o Vice-Presidente e o Nel Monteiro. Exatamente. Foi uma entrevista muito interessante. Sim, bom momento. E a experiência em Toronto? Vamos começar por aí. Como é que foi? Foi ótimo. Eu tinha um bocadinho de relutância em fazer viagens quando iniciei a minha caminhada como Presidente de Câmara. E a primeira vez que fui numa dessas viagens, foi com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Gafanha da Moura, fomos aos Estados Unidos. E foi uma viagem extremamente interessante e percebi que o acolhimento que as nossas comunidades e a relação que elas têm com a sua comunidade local e o facto de terem a visita dos autarcas, neste caso, foi extraordinário. E portanto é sempre um momento que guardo com muito carinho. Aliás, ainda hoje, quando faço alguns discursos nas redes sociais do município, faço sempre questão de cumprimentar as nossas comunidades imigrantes, porque elas também acabam por ser um bocadinho, ter nestas redes sociais a sua ligação à sua terra. E é muito interessante. Nós temos comunidades, eu sou também originário de famílias de imigrantes, pessoas que emigraram, os meus pais não. Aliás, curiosamente, eu provavelmente poderia ter nascido em Toronto, porque as minhas tias, as 2 tias, irmãs do meu pai, emigraram para o Canadá. E o meu pai estava para ir, entretanto dá-se o 25 de Abril, depois acaba por não ir. Portanto, eu depois nasci mais tarde, em 79. Então deve a sua existência em Portugal ao 25 de Abril. É verdade, eu nunca tinha pensado nessa perspectiva, mas sim, é verdade. O meu pai acaba por não ir, acaba por ficar por cá, embora as minhas 2 tias tivessem ido para lá. Enfim, uma delas ainda está lá e a outra regressou para Portugal mais tarde. E tendo esse contacto, você tem família que realmente está imigrada, não é? Os imigrantes às vezes tendem a ser esquecidos, não é? É verdade. E vivem ali num limbo muito desinteressante, que é que os países onde são acolhidos não são naturais de lá. E em Portugal são imigrantes. E isso é muito difícil para a nossa comunidade. Mas nós hoje temos que contribuir para diminuir, digamos que essa distância que existe entre Portugal e as nossas comunidades. E hoje temos meios para isso e, portanto, temos que cada vez mais minimizar estas distâncias, até porque as nossas comunidades continuam a ser muito importantes e nós temos nas segundas e terceiras gerações pessoas já muito bem relacionadas nas sociedades dos países, quer no Canadá, nos Estados Unidos, em França e por essa Europa fora, por esse mundo fora. Há sempre um vaguense em qualquer lado do mundo. Curiosamente, é um dado que poucos sabem. Eu também descobri há pouco tempo que nós temos mais de 10 mil vaguenses registados nos consulados por esse mundo fora. Portanto, é sensivelmente metade da população de Vagos. Nós somos sensivelmente 23 mil e, portanto, é um número bastante significativo. Claro. E tenho por essas comunidades um enorme carinho, não só a minha relação pessoal, como familiares que estiveram, mesmo os meus avós, do outro lado da família, do lado da família da minha mulher. A minha mulher nasceu em França, o meu sogro e os meus sogros estiveram migrados em França. Portanto, enfim, esta ligação que existe à nossa comunidade. Eu acho que todos os vaguenses têm um familiar ou conhecem alguém que realmente esteve emigrado. Acho que é rara a pessoa que não tem essa realidade presente. Eu costumo dizer que em Vagos todos temos um familiar imigrado,
e a probabilidade de ele estar na Venezuela é muito grande. Exatamente. É realmente um facto. E agora, indo mais para o seu passado, este local, nós estamos na Biblioteca Municipal de Vagos, que outrora foi a Escola Preparatória João Grave, e o sítio foi escolhido por si, por uma particularidade especial. Certo, foi aqui que fiz o meu 5º ano e o primeiro período do meu 6º ano. Depois fui inaugurar uma escola, foi a primeira escola que inaugurei, mas essa oficialmente enquanto aluno, e tenho lá um lugarzinho que fui eu que estreiei, e é uma escola que me diz muito, obviamente, esta aqui e a outra nova, numa altura em que Vagos tinha poucas condições no ensino. Houve uma aposta na altura por parte da Câmara Municipal muito forte no ensino. Sou vereador da altura, o Dr. Manuel Augusto Domingos, era vereador da área da educação, sobre a liderança do Dr. João Rocha. Houve uma aposta muito forte no ensino, construiu-se a outra escola e posteriormente acabei por ir para lá, mas fiz aqui o meu 5º ano e o primeiro período do 6º, portanto fui no 2º período do 6º ano que fui para lá. E obviamente esta escola, este espaço, algumas destas árvores que aqui estão fora e que curiosamente, em abono da verdade, já nem deviam estar porque estão estragadas, mas não consegui dar a ordem para cortar todas as árvores e, portanto, há algumas que subsistem. Faz o lado emocional. Exatamente, e, portanto, há aqui também uma ligação emocional e afetiva a este espaço, porque eu sou natural de Vagos, mas fiz toda a minha vida em Sousa, mas depois, posteriormente, a escola e mesmo o local de trabalho dos meus pais e tudo, obrigou-me a estar muito aqui por Vagos. E, portanto, há uma ligação muito forte a todo este território. Eu, posteriormente, estudei em Lisboa, na universidade. Primeiro estudei em Aveiro, no secundário, depois em Lisboa, na universidade. Mas sempre fiz questão de vir à minha terra e de estar aqui quase todos os fins de semana, quando podia. Então estava sempre por Vagos, por assim dizer, digamos assim. Era sempre a sua casa? Sim, era sempre a minha casa. Gostei muito de ter estudado em Lisboa. Foi uma altura muito boa da minha vida, muito por força do incentivo dos meus pais, que sempre quiseram que eu tivesse um curso superior e o meu pai sempre fez questão que eu estudasse e que fizesse um curso superior, e eu escolhi gestão, fui para Lisboa, sempre, embora não fôssemos uma casa abastada, mas sempre houve esse grande cuidado na aposta na educação de todos os 3 filhos, tenho 2 irmãs, e portanto foi também graças aos meus pais que acabo por fazer o percurso que fiz e por chegar aqui. E da infância, quais são as suas melhores memórias da infância que guarda? De andar de bicicleta, jogar à bola, adorava e adoro jogar à bola, das amizades, da proximidade. Enfim, não havia tantos meios tecnológicos como há hoje, já havia alguma coisa, mas havia muito mais relacionamento entre nós e, enfim... Acabava por haver uma ligação maior, não é? Porque apesar de termos vários meios hoje em dia para nos ligarmos aos outros, acabámos por nos desligar um bocado. Pelo facilitismo, talvez. E a verdade é que nós conseguia-se manter muito... Eu tenho amigos que sempre me lembro de ver na minha vida, desde que eu tenho memória. Há pessoas na minha vida, para além da família, como é óbvio, temos uma família com uma relação muito próxima, quer os meus pais, os meus avós, a minha tia, os meus primos são quase como irmãos para mim, é exatamente a mesma coisa, mas havia essa ligação entre as pessoas e há amigos que eu tenho desde sempre, desde que me lembro que sou gente, que tenho pessoas que fazem parte da minha vida e, portanto, e independentemente das circunstâncias da vida, às vezes estivemos mais próximos, outros mais afastados, claro. Mas essas pessoas sempre estiveram lá. E eu procuro também alimentar isso nos meus filhos, que é muito importante nós termos as tecnologias, termos acesso, estamos num mundo moderno e obviamente temos que usar essas tecnologias. Não vivemos na caverna. Mas temos que ter as relações pessoais que continua a ser a maior riqueza que nós temos, e nós conseguimos perceber isso, por exemplo, na altura do Covid. Sim, acho que isso é fundamental, porque
havia aquela falta de contacto físico, a falta do abraço, a falta de um passou-bem, até, Exatamente. porque um passou-bem até é um bocado distante, mas em tempos de Covid nem um passou-bem se podia dar, e se calhar falta essa componente. E nós vamos aproveitar agora para fazer uma pequena pausa, porque pronto, nós temos mais conversa para desenrolar aqui neste programa, mas voltaremos a seguir um curto intervalo. Até já! Para a segunda parte deste programa com o Silvério Regalado, que nos dá a conhecer um lado menos público que está a ser bastante agradável de conhecer. Silvério, em termos de juventude, foi um jovem rebelde ou mais recatado? Fui um jovem irreverente, rebelde não fui, acho que não dei propriamente dor de cabeça aos meus pais, mas era irreverente, enfim... Ativo, talvez? Enfim, algumas atividades que fazia, nomeadamente no grupo coral de que fiz parte. Fez parte do grupo coral? É verdade. Ai, que interessante! Era verdade. Era conhecido como o advogado de defesa dos meus colegas, quando havia sempre um problema bem que me surgia. Então já estava ali a veia de político, de certa forma... De certa forma, sim, talvez. Talvez. Enfim, além destas atividades, também joguei futebol, pratiquei desporto, basquetebol também, e gostava de, enfim, sempre... A propósito do futebol, eu ouvi dizer que você tem 2 pés esquerdos. Não, isso não é verdade. Quem lhe disse isso não lhe disse a verdade, porque eu tenho 2 pés direitos, assim é que é. Então pronto, eu vou fazer-lhe um desafio que vai aparecer daqui a pouco, não vamos fazer agora aqui. Vamos desafiá-la a dar uns toquezinhos na bola, ali fora. Aceita o desafio? Quantos takes é que eu posso fazer? Vários, nós temos a tarde toda. Não, sim, eu acho que o futebol e o basquetebol, as 2 modalidades que eu pratiquei, não fui, nem tinha um especial jeito. Acho que os meus filhos têm muito mais jeito para o futebol e para o basquetebol do que eu, mas acabou por ter uma importância muito grande na minha vida, porque o facto de praticarmos um desporto coletivo obriga-nos a ter alguns processos de aprendizagem que são interessantes, e acabaram, enfim, essas experiências que nós temos na vida acabamos por as levar depois para a nossa vida profissional e, neste caso, para o desempenho desta função que venho a ocupar há 8 anos com muito gosto. Porque você esteve sempre associada a associações e, assim, nesses âmbitos assim mais culturais? Sim, fiz sempre o meu percurso, fui sempre na ótica de praticante, enquanto era mais jovem, depois cheguei a ser dirigente, fui dirigente também da minha associação de estudantes em Lisboa, que é uma associação de estudantes do ISEG, que é uma associação de estudantes muito, muito politizada, onde fui colega e adversário, por exemplo, de 2 ministros, do Pedro Nuno Santos, que é daqui de Aveiro também, e do Duarte Cordeiro, que também que hoje é ministro, foram meus adversários e são meus amigos, o Joaquim Miranda Sarmento, do PSD, e outras pessoas, enfim, o Sérgio, o Miguel, o Sérgio, o outro Sérgio, enfim, foram momentos muito interessantes da minha vida, e nesses processos também, nas associações e nas interações que tinha no mundo associativo, também acabo por transportar. Depois, mais tarde, fui dirigente associativo aqui em algumas associações locais, no DV, no Suzense, fiz teatro também, enfim. Teatro? Interessante. Fiz um pouco de tudo, e isso também contribuiu para ser a pessoa que tipo de personagens é que fazia? Olha, uma vez fiz de futuro genro do meu pai, que era o outro ator, e ele não queria que eu namorasse com a filha dele, veja lá.
a minha desgraça. Era a Páscoa e Quaresma, que foi uma peça de teatro que levámos à cena em Sousa, e foi uma experiência que fiz também com o meu pai. Aliás, tenho nos meus pais as minhas grandes referências, não é? Nomeadamente até na política, porque o meu pai sempre esteve ligado à política, e acabou por ter também uma importância. Eu, desde muito pequenino, 12, 13 anos, que andava com o meu pai por todo lado, ouvia as conversas que ele tinha com os amigos e sobre a política, e portanto acho que se sou o que sou hoje e se fiz o percurso que fiz na política que fiz hoje, devo 100% ao meu pai. É a minha pessoa de referência na política, exatamente. E o bichinho da política, já estou a perceber que foi enraizado ao longo dos anos porque teve a influência da sua família, do seu pai, mas quando é que foi aquele momento que lhe deu o clique de ok, eu posso ser político? Isso, assim, político, de fazer política, eu acho que sempre me recordo de ter feito, desde que era jovem, desde que quis filiar. Na associação de estudantes e assim, claro. Com 18 anos filiei-me no PSD e, portanto, a partir daí estive ligado à política. De saída. Em 2013, fui convidado, fiz 2 mandatos na Assembleia Municipal, depois o Presidente da Câmara convidou-me para ser vereador na Câmara Municipal, e em 2013, por força da limitação de mandatos, o Dr. Rui Cruz precisava de sair, portanto eu aí entendi que podia ser eu uma das soluções, e também era o entendimento de algumas pessoas que me incentivaram, porque na política e na vida nós não somos nada sozinhos, nós precisamos de uma série de pessoas, e eu tive, felizmente, nessa altura, tive várias pessoas que me incentivaram e que me apoiaram e foram essenciais para eu chegar onde cheguei. Enfim, Presidente da Câmara de Vagos, que é um lugar que eu adoro desempenhar, porque é a minha terra, estou a fazer pela minha terra, pela minha região, e isso é aquilo, digamos que o meu leitmotiv, a minha inspiração na política, é eu poder fazer coisas pelas pessoas da minha terra e fazer de Vagos um concelho cada vez melhor, cada vez mais evoluído, com mais oportunidades de emprego. Eu vou contar uma história à Soraya que tem muito a ver com ela também, e quando a Soraya regressou a Portugal, eu lembrei-me muito dessa história. Quando eu fui eleito Presidente de Câmara, houve uma senhora que chegou à minha beira e que me disse que o filho tinha emigrado e que esperava que eu criasse condições para que o filho pudesse regressar. Portanto, cada vez que regressa uma pessoa do estrangeiro e que volta para Portugal e que volta para a nossa terra, para mim é uma vitória. Por isso fiquei contente, enfim, com o regresso da Soraya e com outros regressos. Fala de Soraya, estamos aqui os dois, porque é de facto uma vitória podermos ter a oportunidade de acolher aqueles porque normalmente as pessoas saem porque há falta de oportunidades ou alguma coisa as empurra para fora normalmente, não é? É verdade, e portanto, se nós estivermos a criar condições para que essas pessoas possam regressar, e muitas pessoas como a Soraya, nós tivemos nos últimos anos muitas pessoas a regressar da Venezuela, por exemplo, de segundas, terceiras gerações. Hoje somos um concelho que cresceu no último censo por força das pessoas que regressaram. E voltando aqui ao início da nossa conversa, é muito inspirador para mim, porque como venho de uma família onde muitas pessoas emigraram, onde tenho muita ligação às nossas comunidades, também é muito interessante sentir que estamos a criar aqui as condições para que as pessoas regressem ao seu país. Claro, e isso deve ser muito, muito gratificante ver, porque enquanto Presidente da Câmara quero o melhor, quero ver o concelho crescer, por isso deve ser muito bom ver isso. Sim, acho que é o mais importante na nossa vida política. Eu não tenho, enfim, grandes objetivos na política. O meu grande objetivo é ajudar as pessoas, os meus concidadãos, sejam eles do Concelho de Vagos, da nossa região, e fazer um pouco de trabalho para que essas pessoas possam ter um futuro mais promissor. E é isso que me inspira na política. Sempre foi
os ensinamentos que recolhi do meu pai, como dizia há pouco. Eu costumo dizer na brincadeira aos meus amigos, eu não nasci para ser rico, porque senão não teria vindo para a política. Mas nasci para servir, gosto muito de servir, gosto muito de... Quando andava nas associações, fiz muitas vezes as tasquinhas aqui de Vagos e de Sousa, e servia à mesa e servia sempre com muito gosto. Curiosamente, fazendo aqui um despique com o atual presidente da Junta de Sousa, que era o meu colega de direção, e nós competíamos para ver quem é que conseguia as gorjetas maiores. E era sempre muito equilibrado. Claro que essas gorjetas revertiam a favor da Associação Desportiva e Cultural Sousense, mas era sempre um grande desafio servir bem as pessoas. Por isso acho que estar na política também acabamos por nos inspirar e ser inspirados pelas pessoas. E em termos de... Certamente que já enfrentou vários comentários, porque há sempre pessoas com comentários assim mais negativos. Quais são as ideias mais erradas que a população tem acerca da política? Do que é ser político, do que é ser presidente? A ideia mais errada de todas é dizer que os políticos são todos iguais. E é das coisas que me tira efetivamente do sério. Dava para aquelas perguntas. Dava para aquelas perguntas, sim. Porque eu acho que na vida, como na política como na vida, como em todas as atividades, há pessoas que têm mais jeito, outras têm menos jeito, umas que são sérias, outras não são. E se nós analisarmos a história da política em Portugal, há casos de corrupção, não podemos negar, mas a quantidade de casos de corrupção que existem em comparação com o número de autarcas, por exemplo, que houve, é muito reduzida. E depois é curioso porque os autarcas são sempre... acabam por estar sempre muito relacionado com alguns esquemas, e o que é profundamente errado, porque... e aliás, as próprias pessoas desmentem isso. Normalmente, se perguntarmos a uma pessoa se ela confia no seu autarca, no seu presidente de junta ou no seu presidente de câmara, uma grande maioria das pessoas podem até não gostar, mas confiam, dizem que é sério. O problema são os outros, mas se nós perguntarmos aos outros sobre o seu próprio autarca, eles também vão dizer a mesma coisa que os nossos. Ou seja, é curioso porque existe este efeito. Nós acabamos por ser muito próximos das pessoas e as pessoas reconhecem em nós essa proximidade, reconhecem essa seriedade, reconhecem o empenho, e depois, ou seja, no contexto particular, a imagem dos políticos, eu julgo que é boa. Eu não tenho grandes razões de queixa. Existem pessoas que gostam mais de mim, outras que gostam menos, umas que, apesar de gostarem de mim, não votam em mim, que eu respeito imenso, claro. Mas não tenho, nunca fui maltratado, excepcionalmente, uma vez ou outra, talvez, mas normalmente as pessoas respeitam-me e respeitam aquilo que eu faço por elas. Agora, isso não é a imagem generalizada. Portanto, quando dizem que os políticos são todos iguais, a mim tira-me do sério, confesso. E magoa um bocadinho, porque realmente você está a trabalhar para as pessoas, não é? E tem como objetivo melhorar as suas vidas. Sim. Por isso acaba por magoar um bocadinho. Há uma coisa que eu faço, e toda a minha equipa, todas as pessoas que estão à minha volta sabem, procuro sempre dar o melhor de mim. E isso deixa-me bastante satisfeito e de consciência tranquila. Agora, também reconheço que muitas vezes o melhor que nós damos pode não ser o suficiente, porque não basta nós darmos o melhor, é preciso haver os recursos, é preciso haver meios para fazer, e às vezes eles não existem. Portanto, apesar de nós fazermos o nosso melhor, por vezes podemos não ir ao encontro da expectativa das pessoas, e depois também é legítimo, cada cidadão tem a sua expectativa. Sim. Há uns que gostam mais da cultura, outros gostam mais do desporto, outros que acham que é fundamental apoiar as atividades recreativas, uns gostam de festa, outros não gostam de festa, uns querem obras na estrada, uns querem estrada alcatroados, outros já não querem uma lomba na estrada porque os carros vão muito depressa. Sim. Enfim, é uma complexidade e, portanto, nós temos sempre... desafio. Sim, mas eu adoro desafios e adoro superar desafios, por isso é tão inspirador para mim estar na política, por um lado para superar os desafios e por outro lado para contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos meus concidadãos e das pessoas de quem eu gosto. Vamos aproveitar para fazer mais uma pausa.
nesta conversa tão interessante. Voltaremos a seguir um curto intervalo. Até já. Estamos de volta aqui com a entrevista com o Silvério Regalado, que tem sido muito agradável de ouvir, e realmente estávamos na parte da política e eu ia perguntar, antes de irmos para o intervalo, que conselho ou conselhos gostavas que te tivessem dado antes de envergares por esse mundo da política? Se calhar para não terem verdade. Às vezes eu sempre gostei de estar na política e, portanto, acho que não haveria conselho que me demovesse a eu estar na política. Sim, mas já sei que conselhos se calhar dava jeito do género, ok, se calhar eu não teria feito isto ou não teria batido contra aquela parede, não é? De pessoas mais experientes, talvez. Eu tenho uma característica, raramente me arrependo de alguma coisa que eu faço, porque se eu faço é porque naquele momento eu fiz com convicção, embora já errei muitas vezes e acho que errar... Quem nunca errou que a primeira pedra. Errar é humano, como dizem as minhas irmãs, não é? Sim. Mas não sei, eu gosto muito de conselhos, gosto muito de ouvir as pessoas mais velhas, assim como gosto de ouvir os mais novos. Eu a propósito, quando há pouco falava de andar em Lisboa, eu vinha todos os fins de semana e fazia questão de quase todos os fins de semana ir jogar às cartas para o Café São Miguel, que é em Sousa, lá o café do Zé Carlos, e eu fazia questão de ir jogar às cartas com os mais velhos e de os ouvir e de estar ali com eles, enfim, passar ali tardes e às vezes noites com eles. E a discutir futebol, possivelmente. A discutir futebol, a discutir política, a discutir tudo e mais alguma coisa. Porque eu acho que eu sempre fui habituado em minha casa a discutirmos os assuntos. Sim. Às vezes até com muito entusiasmo. Sempre discutimos todos os assuntos. E acho que é fundamental discutirmos as coisas. Agora, um conselho propriamente dito, eu acho que os fui recolhendo todos e fui ouvindo todos e fui dando atenção a todos, embora às vezes se sigam ou não se sigam. Claro, claro. Mas pronto. Nem todos os conselhos são bons. Mas, exatamente. Aliás, enfim, se há um conselho que sempre me ficou muito presente na minha cabeça e tem a ver com aquilo que eu falava há pouco sobre a pessoa que me inspira na política ser o meu pai. O meu pai sempre me disse, já digo agora isto ao meu filho, me disse que não havia ninguém que algum dia que fosse mais meu amigo do que o meu pai. E isto é verdade. Nós, quando damos conselhos aos filhos, eu hoje já estou no papel do pai, não é? Sim, já é eles até olham para nós às vezes, lá está o Cota a dizer aqui umas coisas. Lá está o chato. Mas a verdade é que quando nós damos esses conselhos, é para o bem dos nossos filhos ou dos nossos netos já. Portanto, acho que sempre fui muito aberto a ouvir todos os conselhos e todas as opiniões. Portanto, não me arrependo ou não pretendia que tivesse. Conselhos podemos ter sempre. Sentiu falta. Se eu tivesse convivido com o professor Cavaco Silva, por exemplo, teria tido a oportunidade de não me dar outros conselhos, outras opiniões, que é de facto um dos melhores políticos de sempre em Portugal. Para mim, obviamente, a parte. É um político que o inspira. Eu fui mais inspirado por Dr. Pedro Passos Coelho, por ser mais da minha geração, mas obviamente não podemos dissociar o nosso país e o crescimento que houve no nosso país de uma figura como o professor Cavaco Silva. Agora, para mim, tenho que dizer a verdade, tal como, por exemplo, o Dr. Sá Carneiro foi uma fonte de inspiração, claro, no meu partido, mas enfim, eu nunca conheci o
professor Francisco Sá Carneiro. E a pessoa tem tendência a ser inspirada por pessoas mais próximas, digamos assim, e nós vivemos a realidade do Passos Coelho e sentimos na pele. Certo, e eu tenho, enfim, uma relação de amizade com o Dr. Pedro Passos Coelho, e é uma pessoa e um político inspirador. Foi dirigente, foi primeiro-ministro de Portugal numa altura muito difícil para o país, e também numa altura muito difícil para ele próprio, enquanto pessoa um desafio enorme. Pai, marido, e portanto acho que e nunca se denotou essa quebra, ou e portanto ele é de facto uma inspiração para mim, pela dificuldade toda que teve em liderar o nosso país, em conseguir tirar o nosso país de uma intervenção externa que não nos era favorável, enquanto ao mesmo tempo, por exemplo, na Grécia, se ameaçava não pagar aos investidores internacionais, e houve 3 operações de resgate seguidas na Grécia. Sim. E que prejudicou muito mais os gregos do que o nosso plano de resgate, que foi difícil, foi preciso ter uma grande coragem para tomar algumas medidas como as que foram tomadas, mas a verdade é que, ao contrário de todos os prognósticos, Portugal saiu da intervenção à primeira, e isso é muito mérito dele, porque apanhou um país na bancarrota, como todos sabemos, e num período muito difícil da sua vida, onde ele podia facilmente ter abandonado tudo para ir acudir mais à sua família, que precisava bastante, ele conseguiu ser corajoso o suficiente para dar o apoio que era necessário na sua família e também liderar o nosso país. E isso, para mim, enfim, é uma fonte de inspiração, claro. Porque ele, como a Soraya dizia, nós somos todos humanos e, portanto, sabemos as qualidades e a resiliência de cada um, e ele, de facto, é uma pessoa muito resiliente e, para mim, é uma fonte de inspiração. Espero, enfim, que ele seja muito feliz, porque ele merece. Sim. E espero que a história um dia lhe faça jus ao trabalho que ele fez. Sim, porque realmente nós assistimos, ele endireitou o país e se calhar não leva os louvores de ter feito isso. A questão é uma profissão uma situação um bocadinho ingrata. Ele ganhou as eleições, mas a verdade é que, enfim, a democracia funcionou. Sim, já não vamos voltar atrás. Claro. Temos um novo primeiro-ministro e, portanto, é o que é. Agora, a verdade é que, apesar de também contra todas as expectativas, ele acabou por ganhar essas eleições, ao contrário daquilo que seria expectável. Mas, como disse, enfim, admiro o político, mas admiro muito mais o homem, claro. Porque foi de facto um homem de coragem e é uma pessoa séria. Lá está, é uma fonte de inspiração na política, e eu, enfim, gosto muito de conversar com ele, gosto muito de o ouvir. E, portanto, é daqueles políticos que será uma referência, de certeza, na história do nosso país. E em termos eu sei que é formado em gestão, como é que entrou essa parte na sua vida? Que eu vejo que a política realmente é tão enraizada. Como é que entrou a parte da gestão na sua vida e posterior formação? Eu, quando entrei para o 10º ano, já estava muito vocacionado para a área de economia ou gestão. Embora a minha paixão é o desporto, e gostava de ter seguido algo ligado ao desporto, mas depois percebi que, pelo menos naquela altura e naquela circunstância, enfim, o desporto não seria um futuro para mim. E, portanto, acabei por decidir, depois já estive ali indeciso entre o direito ou a parte de economia e gestão, até que, enfim, fui para a Escola Secundária Homem Cristo, onde fiz o 10º, 11º e 12º na área de Económicas, e um dia fizemos uma visita ao Instituto Superior de Economia e Gestão, uma visita de estudo, e acabei por, enfim, ficar apaixonado pelo ISEG e concorri para lá e fiquei, e depois fiz o meu percurso académico, o meu restante percurso académico, ligado à gestão, com pós-graduação em marketing, mas
pouco exerci até hoje, embora na política se use muito sim, marketing. era o que eu ia dizer. Você acaba por exercer porque o marketing é extremamente fundamental em termos políticos, não é? Sim, é verdade. O marketing pessoal, o marketing político, não é? Portanto, a gestão acaba por ser uma coisa muito, muito natural. Nem sei exatamente, não tenho ninguém na família ligado à área da gestão. Bem, verdadeiramente, na minha família, pelo menos mais próximo, no meu círculo mais próximo, meu pai, como disse há pouco, e a minha mãe não tiveram a possibilidade de tirar um curso superior, sim, mas sempre fizeram questão que os filhos tirassem, e eu e a minha irmã do meio tirámos o nosso curso, a minha irmã mais nova tirou um curso profissional, e portanto, acho que também acabámos por deixar os nossos pais orgulhosos, os três, do nosso percurso. Claro que sim. E em termos de, antes de ser presidente, exerceu outros cargos, teve outras funções. Fala-nos um pouco sobre a sua experiência nesse âmbito, para conhecermos melhor o Silvério. Eu depois de acabar o curso, entrei na Deloitte, uma das maiores consultoras mundiais, e estive a trabalhar há algum período, mas, aquilo que falávamos no início também da nossa conversa, percebi que não era... O meu percurso não passava por Lisboa e, portanto, decidi regressar aqui a Vagos, às nossas origens, e depois fiz um percurso, estive na banca, dei formação, fui diretor comercial de uma empresa aqui em Vagos, portanto, fiz o meu percurso de vida normal e ao mesmo tempo estava na política, porque era deputado municipal do PSD, e continuei sempre muito, muito ligado à política, até que em 2009 surgiu a possibilidade de ir ser vereador da Câmara Municipal, e aí fiquei com a área do desporto e com a área da gestão financeira do município. Melhor dos mundos. Portanto, acabei por ficar na minha praia, digamos assim, e esse percurso, depois de 2009 a 2013, em que exerci esse lugar de vereador, acabou também por ser absolutamente fundamental para que eu depois pudesse ser candidato à Câmara Municipal, conhecia as associações, conhecia as pessoas, conhecia a situação do município em termos financeiros, e isso foi também um processo muito enriquecedor para que eu pudesse, em 2013, ser candidato e posteriormente vencer as eleições. Exatamente. E o que é que lhe falta fazer? Falta fazer tanta coisa. Primeiro, a nível pessoal e profissional? Não, primeiro era que eu ia começar por aí. Primeiro falta-me ajudar os meus filhos a crescer e a fazer o seu percurso de vida. Eles são, hoje é o meu leitmotiv de vida, né? Porque nós vivemos para os nossos filhos. Adoro os meus filhos. E portanto acho que também merecem que o pai lhes dê muita atenção. Eu não dou a atenção que gostaria, porque a vida não o permite, mas, por exemplo, faço sempre questão de os levar de manhã à escola, sou sempre eu que os levo, e gostava de os acompanhar nesse seu percurso de vida, para eles serem aquilo que desejarem ser na sua vida. Depois, estou no último mandato, portanto, daqui por 3 anos deixarei de ser Presidente da Câmara de Vagos, e estou ainda muito concentrado no desempenho das minhas tarefas e de concluir alguns projetos que gostava que fossem concluídos, de criarmos em Vagos um equipamento cultural digno desse nome e que está neste momento já em execução, fazermos uma ligação mais rápida à zona industrial para retirar também o trânsito pesado do centro da vila. São os 2 projetos, e de continuar o desenvolvimento industrial que nós temos tido no concelho, com a parte de turismo, comércio também, tudo, dinamizar o nosso concelho. Portanto, neste momento estou muito focado em terminar bem o meu mandato enquanto Presidente de Câmara. A responsabilidade que os vaguenses me atribuíram nestes anos foi muito elevada. Claro. Acho que os números que nós conseguimos em termos eleitorais foram e são uma enorme responsabilidade,
Enfim, nunca fui, não sou como o Cristiano Ronaldo atrás de recordes, mas o facto de termos tido em 2017, 2021 mais de 60%, no caso de 2017 69%, e no caso de 2021 62%, julgo eu, dos votos dos vaguenses, obviamente acarretam-nos e trazem-nos muita responsabilidade e, portanto, claro que sim. Quero continuar até o último dia em que exercer as funções de Presidente de Câmara a servir as pessoas de Vagos como elas merecem. E para terminar, à parte do político, quem é o Silvério Recalado? Eu acho que sou uma pessoa divertida, acho que eu costumo dizer que a vida já é demasiado séria para nós estarmos sempre sérios, o que não quer dizer que nós não levemos os assuntos a sério. Claro. Acho que o bom humor deve estar sempre presente. Enfim, de vez em quando também tenho mau humor, mas depois passa depressa. Mas há assim um momento ou outro no dia em que o humor não é o melhor. Mas rapidamente passa. Sou uma pessoa que tanto discute um assunto de uma forma, enfim, mais exaustiva e mais intensa, como a seguir, depois de discutir o assunto, se encerra-se, coloca-se uma pedra e segue-se para a frente com a vida normal. Sou uma pessoa genuína, amigo do seu amigo, enfim, procuro ser uma pessoa próxima, sempre que posso, e acho que eu costumo dizer que eu faço política com a razão, mas também muito com o coração, e por isso acho que quer na vida, quer na política, acho que a emoção, o estarmos conectados com as pessoas, não é através do Wi-Fi, é através dos sentimentos e enfim, das boas vibrações que nós vamos transmitir uns aos outros, e eu procuro ser um pouco assim, também ser, pelo menos para os meus filhos, uma fonte de inspiração, como os meus pais foram para mim. Obrigada, Silvério, obrigada por ter aceito este convite, e assim terminamos este programa, o Conversas Regionais, e voltaremos para uma próxima com mais um convidado especial a quem não conhecemos um lado mais íntimo, menos público. Cor preferida? Vermelho. Destino preferido? Portugal. Animal favorito? Águia. Se fosses um animal, serias? A águia continua a ser uma boa aposta. Maior defeito? Pouca tolerância. Maior qualidade? Perseverança. Não sai de casa sem? Telemóvel. Prato favorito? Qualquer um que a minha mãe faça. Cozinha favorita? Portuguesa. Provérbio preferido? Em casa de ferreiro, espeto de pau. Último livro que leu? O último livro que li, tirando livros técnicos, talvez o livro A Flor de Lótus, do nosso jornalista, agora não me recordo o nome. Já me vou recordar. Autor preferido? Tenho vários, embora goste muito de livros sobre política e biografias políticas, gosto muito de José Rodrigues de Santos, agora lembro-me do nome. Já veio. Expressão ou situação que o inspire? Eu gosto sempre quando as pessoas lutam pelos seus objetivos e, portanto, qualquer história à volta disso, para mim, é uma história agradável. Cantor ou banda preferida? Tantos. Mas, enfim, Rui Veloso, por exemplo. Montanha ou praia? Praia. Frio ou calor? Calor. Entre sainhas, papas de abóbora e favas, qual prefere? Que grande sarrabulho que aí vai. Eu sou mais de salgados, portanto, por muita pena que tenha das favas e das abóboras, mais as sainhas, sim. Música que o marcou? Tenho várias, mas
Gosto de Marisa, gosto de Fado, O Melhor de Mim, de Marisa. Já chorou a ver um filme? Sim. Gosta de filmes de terror? Não, particularmente. Ator, atriz preferido? É difícil, há sempre muitos atores e muitas atrizes que nos marcam em circunstâncias diferentes da nossa vida. Por exemplo, Tom Cruise, que é um ator que volta a estar na moda muito recentemente, é um grande ator. E na sua vida, se tivesse uma banda sonora, qual seria? Teria que ser uma banda sonora bastante movimentada, tipo música latina ou qualquer coisa do género. Eu ia propor metal, mas... Não, o metal sim, embora o metal nunca fez verdadeiramente parte da minha vida, exceto nos últimos anos. Palavrões, sim ou não? Sim. Tem um preferido? Vários, uso-os todos. Ok, então não vamos entrar por esse campo. Eu ia desafiá-lo a dizer, mas não para dizer tantos, não vale a pena. Campo ou cidade? Campo. Preto ou branco? Preto. Doce ou salgado? Salgado. Peixe ou carne? Carne. Coisas que o tirem do sério? Incompetência? Fobias? Não tenho. Filme preferido? Gosto muito dos filmes do 007, são filmes de ação, mas também gosto muito da cinematografia portuguesa e há alguns exemplos mais recentes. Ainda recentemente tivemos a primeira série da Netflix que assisti, que é bastante interessante, mas gosto de séries, enfim, tenho há pouco tempo para as ver. Pois, acredito que sim.